Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 7 de fevereiro de 2023, uma terça-feira em que o presidente Lula seguiu disparando contra o Banco Central, mas a ata da última reunião sobre juros, em que a Selic na semana passada foi mantida pela quarta vez aos 13,75% ao ano, essa ata foi bem clara, divulgada pela manhã. De nada adianta reclamar como se o nível de juros fosse mera questão de vontade. É preciso criar um ambiente fiscal equilibrado e mais condizente com taxas menores. Do contrário, a queda de juros periga ser adiada para 2024, bem como níveis de crescimento potencialmente maiores. Nesse ambiente, a alta do apetite ao risco no exterior foi refletida aqui no Brasil, apenas diminuindo a aversão ao risco que ficou carimbada no fechamento dos nossos principais ativos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, caiu 0,8% hoje, enquanto o dólar ficava 0,5% mais caro, fechou na altura dos R$ 5,20. A ata do Banco Central deixou um recado, uma resposta direta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Resposta essa, é claro, que pode ser estendida ao presidente Lula. Na noite passada, Haddad reclamava de falta de generosidade do último comunicado do Banco Central. Já a ata desta manhã atendeu aos anseios do ministro da Fazenda. Haddad considerou, aspas, o documento mais amigável. Mas foi mais do que amigável, foi esclarecedora a ata do Banco Central sobre o caminho das pedras que precisa ser trilhado pelo governo, caso de fato se deseje acelerar a queda de juros no Brasil. O Banco Central jogou luz sobre expectativas dos analistas brasileiros em relação ao déficit fiscal, ou seja, a diferença entre receitas e despesas, diferença essa negativa, sem considerar os gastos com juros. Os analistas no Brasil, na média, projetam um déficit fiscal para 2023 menor do que aquele que está projetado no orçamento aprovado pelo Congresso para esse ano. Essas apostas mais lisonjeiras, bonita essa palavra, né? Lisonjeiras, partem do pressuposto de que um pacote de ajuste fiscal prometido por Haddad faz algumas semanas será de fato aprovado. Mas a autoridade monetária reforçou que da teoria à prática há um abismo e sinalizou que apenas considera, aspas, políticas já aprovadas em lei, fecha aspas, ou seja, não meras promessas. Depois dessa mordida veio um assoprão em economês. A autoridade monetária disse lá o seguinte, aspas também, disse que reconhece a execução de tal pacote, o pacote de Haddad, reconhece que a execução de tal pacote atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação. Traduzindo aqui em bom português, ficou explícito que na visão da autoridade monetária será sim possível acelerar a queda de juros, mas se o tal do pacote fiscal de Haddad sair do campo da promessa para realidade. Espenear, por outro lado, mais ajuda do que atrapalha, dá fôlego a visão de que, em vez de gastar energia colocando a casa fiscal em ordem, o presidente Lula e seu governo seguirão buscando confronto. Ao fim e ao cabo, esse modo de agir, essas sinalizações, esse estardalhaço, acirra expectativas de inflação. Tem sido assim já há 8 semanas consecutivas, expectativas de inflação para 2023 e anos seguintes sendo puxadas para cima, no caso de 2023, para ainda mais distantemente do teto de inflação. E em se tratando
teto da meta de inflação esse ano é de 4,75% ao ano, a projeção do mercado já está beirando os 6% de inflação nesse ano. Em se tratando de inflação, previsões são autorrealizáveis. Que história é essa? Digamos que você aí seja um empresário, um empreendedor que percebe que as contas públicas estão desequilibradas, sugerindo mais inflação à frente. À espera de custos em alta, essa espera incentiva você, empresário, empreendedor, a puxar os preços dos seus produtos e serviços para cima, ou seja, o medo de mais inflação implica mais inflação. E como um Banco Central pode agir? A única ferramenta na mão do Banco Central são os juros, e com os juros o Banco Central, demonstrando uma posição firme de juros o quanto forem necessários, assim o Banco Central tenta convencer você, empresário, de que lá na frente a inflação não estará aquecida. E assim o poder de autorrealização das expectativas pode passar a jogar a favor e não jogar contra, né, a favor do Banco Central, jogar contra mais inflação e não a favor de mais inflação. Enfim, o governo pode se ajudando a melhorar as expectativas de inflação e permitindo a queda de juros. Gritar, espernear, xingar, culpar, não vai adiantar nada. Um grande abraço para você, boa noite, até a próxima e tchau.